né, a quantidade de massa mineral no nosso organismo. Ela também serve para avaliar se o paciente ela tem osteoporose ou osteopenia. Serve também para tratamento, né? Quando o paciente está fazendo lá o tratamento de osteoporose para ver se ele está tendo ganho de massa mineral no organismo. É um exame totalmente simples, é um exame que não é invasivo, é um exame que não necessita, né, de meios de contraste. A densitometria óssea é um exame que não precisa de, a radiação é bem baixa, é um nível de radiação, assim, comparado com outros exames de imaginologia, da radiologia, é um nível de radiação muito baixo, considerado aí, para vocês terem uma ideia, um paciente que ele fica exposto aí a meio ambiente, né, a radiação solar durante um dia de sol, ele tem mais radiação do que ele sendo exposto à densitometria óssea, tá bom? E aí serve para diagnosticar ou não o paciente que tenha osteoporose, tá bom? E aí, o que é a doença? O que é a osteoporose? Nós costumamos dizer que a osteoporose é uma doença assintomática, né? O paciente, ele não sente que ele tem osteoporose até que acontece aí a primeira fratura. Reduz a massa mineral óssea, pacientes com osteoporose têm ossos bem mais frágeis, então eles estão mais suscetíveis aí a uma fratura por quedas leves. Às vezes o paciente ele não sabe que ele tem uma osteoporose, ele tem uma queda ali boba, né, uma queda leve, e ele acaba vindo aí tendo uma fratura. Aí que ele vai descobrir que ele pode ter osteoporose. O que acontece lá, o osso, né, ele é formado por células, e essas células que vão fazer a formação óssea. Todo o nosso organismo é formado por células. E as células que formam, né, que compõem o osso, elas são o osteoblastos, né, o osteoclastos e o osteócitos. O osteoclastos, o osteoblastos, ele vai lá fazer a reconstrução, né, vai formar o osso, e o osteoclastos, ele vem tirando ali o que o osteoblastos fez, né? Então, como se fosse um muro. O osteoblastos coloca, o osteoclastos tira. E o osteócitos o osteoblastos aí numa fase mais madura, tá bom? Então, isso daí é a formação óssea. E quando o paciente, o que é a osteoporose? É quando o osteoclastos, ele trabalha mais que o osteoblastos, né? Aí acontece aí mais, ele não tem a absorção do cálcio e o paciente acaba tendo a osteoporose. Então, como que a doença se caracteriza, né? Aí aqui na imagem da direita, estou mostrando para vocês um osso normal e na imagem da esquerda um osso com osteoporose. O osso ele é formado pelo cortical, né, a fase cortical dele, e a fase esponjosa. O cortical fica se vocês verem aí na imagem, quando o paciente tem osteoporose, o osso cortical, que é o osso compacto, que é a mesma coisa, ele fica mais fininho, né? E o osso esponjoso, ele vai ficando, os tabeculados dele, eles vai ficando mais espaçados, vai ficando mais poroso. Então, qualquer queda que o paciente tiver, ele vai ficar suscetível ali a uma fratura, tá bom? Vamos lá. E quais são as regiões mais afetadas pela osteoporose? A coluna vertebral, né? Que vai acontecendo o achatamento ali das vértebras aí a partir dos 60 anos, pacientes a partir de 60 anos. O fêmur, o colo do fêmur e o punho. Por que o punho? O punho é nosso apoio. Quando a gente cai, a primeira coisa que a gente faz é ir com o apoio ali da mão, né? Então tende a fraturar ali a parte epifisária do punho. Fratura de vértebra já é um processo patológico. O paciente, muitas vezes, ele não sabe que ele tem. A gente pergunta assim, a osteoporose dói?
A princípio, não. A princípio, a osteoporose não dói. Por isso que a gente fala que a osteoporose ela é assintomática. Mas o paciente, muitas vezes, vai acontecendo, pega uma vértebra normal, né, saudável, e uma vértebra de um paciente que tem osteoporose, muitas vezes ele não sabe. Então, ela vai se achatando, ela vai se afundando, vai acontecendo o achatamento da vértebra. Se acontece isso com uma ou mais vértebras do corpo, o paciente, ele vai ficando encurvado, ele vai tendo aquela curvatura, né? Vai perdendo ali centímetros significativos ali da sua estatura. O que acontece? Do lado, né, das vértebras tem lá os ligamentos, tem os tendões, e esses ligamentos, esses tendões, eles tendem a acompanhar, né? Chama-se de sínfise, né? Ele tende a acompanhar esse encurvamento das vértebras. Então, para ele, não é um estado normal, né? E aí, o que acontece? As dores, o paciente fica enrijecido, sente dores. Então, devido às dores, quando a gente fala que o paciente pode ter dor, é relativamente a isso, ou uma fratura que ele teve, muitas vezes ele não sabe que ele teve aquela pequena fratura, e até aquela fratura se consolidar, o paciente vai sentir muita dor. Então, vai tomar analgésico, e se ele não for no médico, ele nem sabe que ele teve uma fratura leve, tá bom? Fratura de punho, eu estou demonstrando aqui para vocês na imagem, ó, a fratura da cabeça do fêmur, né? E a fratura da vértebra, são todos processos patológicos, tá bom? Aí nós temos quais são os tipos, né? Podem ser primário ou pode ser secundário, certo? No primário, ela é classificada em tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 apresenta rápida perda óssea e ocorre em mulheres que entraram recentemente na menopausa, quando a mulher deixa de produzir lá o hormônio do estrogênio, certo? E aí são frequentemente as fraturas de vértebras radiodistal. Já o tipo 2 é relacionado ao envelhecimento e deficiência crônica de cálcio, tá? E aí tem a secundária. O que é, né, a secundária? É decorrente de processos inflamatórios, como artrite, alterações endócrinas, como hipertireoidismo, e muitas vezes a falta de exercício físico, o uso de álcool, o uso de corticoides. Por quê? O uso de corticoide, ele inibe a reabsorção do cálcio, e ele aumenta também ali a eliminação urinária, né? Então, se o paciente ali ele não tem uma atividade física diária, porque a atividade física ela ajuda a absorção do cálcio. E ele faz uso de álcool, faz uso de corticoides, ele tende a ter ali um processo de osteoporose, tá bom? Fatores de risco. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas imagens de fatores de risco, né? Utilizar constantemente medicamentos corticoides, sistêmicos, né? Ingerir o álcool lá de maneira excessiva, sedentarismo, o paciente hoje em dia cada vez mais está tendo precocemente, né, a osteoporose, por quê? Hoje em dia a população está sedentária, não pratica mais atividade física, não pratica mais esporte. Cigarro, beber muito café, isso também prejudica a absorção do cálcio. E mulheres brancas, né, elas tendem mais a ter osteoporose e também porque ela tem a redução do estrógeno. Por que a mulher tem mais chances de ter a osteoporose do que o homem? Porque o homem não entra na fase lá da menopausa, né? E as mulheres chegam lá naquela fase que elas não têm mais a produção do hormônio estrógenos e aí elas ficam mais suscetíveis à osteoporose. Quais então são os sinais e os sintomas? Como eu falei lá na frente, a osteoporose ela é silenciosa e ela não apresenta muitas vezes sintomas específicos, né? Quando ela já é detectada, ela já está num estágio já avançado, ela já está lá na deformação óssea que provoca aquela dor crônica que eu falei que muitas vezes pode ser lá fraturas nas vértebras ou
quando aparece a primeira fratura, e aí o paciente vai no médico para investigar o porquê, e ela acaba descobrindo que ele tem osteoporose. Aí vai começar o tratamento, tá? Todos nós vamos passar por esse processo na velhice, né? Todos nós vamos ter um grau aí de osteoporose, tá bom? Aí, que eu tinha falado, a diminuição da estatura de forma rápida. De forma rápida, é de 2 a 3 centímetros. Por quê? Todos nós vamos perdendo aí a nossa estatura, né? Ninguém tem 1,80 m e lá na velhice vai continuar com 1,80 m. A gente vai perdendo no decorrer do tempo, né? Vai se achatando mesmo. Mas o paciente com osteoporose é de maneira muito rápida. E é de mais ou menos 2 a 3 centímetros, tá bom? E aí, como que nós podemos prevenir, né? Ter uma ingestão de cálcio é fundamental para a renovação óssea, acompanhada de uma alimentação balanceada e saudável, tá? Onde nós encontramos os cálcios? Sementes, sardinhas, no salmão também tem cálcio, tá? E legumes e verduras de folhagem verdes, importante. Os legumes e as verduras, eles não podem passar por aquele processo lá de serem cozidos, tá? Porque aí ele perde a característica dele de cálcio. A prevenção. Vitamina D é importantíssimo. O que acontece? O paciente, às vezes, ele faz todo aquele processo, né, de alimentação, tem uma alimentação saudável, tiver atividade física, mas ele não ingere vitamina D. Existem pesquisas que diz para nós que a vitamina D era tão importante que ela nem é considerada como uma vitamina, ela é considerada como um hormônio para o nosso organismo. Então, o paciente, se ele ficar exposto ali ao banho de sol de até 15 minutos diários, ele já consegue fazer essa absorção da vitamina D, tá bom? A vitamina D, ela ajuda na absorção do cálcio, tá? Então, que eu estava falando para vocês, sem a vitamina D, não é possível acontecer ali a absorção do cálcio. Uma prática diária de atividade física estimula o aumento da massa mineral óssea, e sem contar que o paciente ele vai ganhar força muscular. Então, lá uma pessoa mais idosa, se ele começa a ganhar força muscular, ele tende, né, a ficar menos exposto à queda, à fratura. Lógico, se o paciente ele já é um paciente idoso e ele vai fazer uma atividade física, tem que ser uma atividade física sem muito impacto, não pode ser de fortes impactos, tá bom? A osteoporose tem cura? A osteoporose, ela tem tratamento, né? Existe um tratamento, um ajuste na dieta com uma ingestão adequada de cálcio e vitamina D, para conter ali a perda da massa óssea, certo? E podendo entrar com uma suplementação também. Então, se o paciente ele é deficiente ali de cálcio, e muitas vezes ele não vai conseguir fazer só com a injeção, só com uma alimentação, daí o médico vai passar ali um suplemento para ele à base de cálcio. E o que eu falei, né, a indicação é atividade física sem muito impacto, né, para não estar provocando aí uma outra fratura no paciente. Então, o que é a osteopenia? Antes da osteoporose, o paciente vai ter a osteopenia. Se ela é diagnosticada ali logo no início, é feito um tratamento e tudo mais, o paciente ele consegue, às vezes, até reverter isso e não chegar lá na osteoporose. Ela é um processo também de perda de massa mineral óssea, mas ela é um processo mais lento, porque a osteoporose já é um processo mais rápido, mais agressivo. Então, ela pode ser muitas vezes revertido, tá? Então, ó, com 40 anos, um paciente com um osso normal, né? Aí aqui com 60 anos já tem uma osteopenia e com 70 anos uma osteoporose. Vocês dá para ver que os tabéculos, né? Essa parte esponjosa, ela já fica muito mais espaçada, fica muito mais poroso, tá?
E aí, aqui na osteoporose é a mesma coisa. As nossas células lá, né? O osteoclastos, osteoblastos, já acontece uma deficiência, né? Dos osteoblastos. E aí a mulher também, ela já está perdendo ali o estrogênio e faz com que ela reduz a produção de osteoblastos. A osteopenia, quando ela se agrava acima dos índices considerados normais, temos a ocorrência, né, da osteoporose. É uma doença degenerativa, ela é crônica e inacurável e aumenta o risco de fraturas e é prejudicada a qualidade de vida aí do paciente, né? Existe também aí um fator que estudos, né, da mortalidade por osteoporose, o paciente muitas vezes ele não vai vir a ter ali uma mortalidade por conta da osteoporose, mas é porque reduz a atividade, reduz a qualidade de vida do paciente depois da osteoporose, então acaba influenciando, tá bom? Um osso normal, osteopenia, osteoporose, e aqui já é uma osteoporose na fase mais severa. Existe osteoporose infantil? Sim, existe. Como que a gente vai diagnosticar? Quando que um pai deve verificar ali, né, se tá normal ou se já é uma coisa ali que não é, que foge da normalidade, quando a criança tem mais de uma ou duas fraturas, até na mesma região. Então, deve-se ter uma atenção para a osteoporose nas crianças e adolescentes quando existe. Uma baixa ingestão de cálcio, crianças que ingerem pouco cálcio, fraturas de repetição em ossos longos ou membros inferiores mais de uma vez, e aquelas fraturas leves também, muitas vezes sem explicação. A criança foi lá, teve uma queda boba, acabou fraturando o braço. Aí vai lá, né, faz todo o tratamento, daqui a um tempo a criança fratura novamente o braço por uma queda boba. E aí, às vezes, tem um histórico familiar de osteoporose, ela faz uma ingestão de cálcio muito baixa, né? É uma criança que é sedentária, é uma criança que não pratica atividade física, né? O que tendem cada vez mais hoje em dia, as crianças elas ficam muito em frente, às vezes, ao computador, ao videogame, não praticam uma atividade física. Ou uma criança também que tem o uso de corticoides, que o corticoide abaixa aí a densidade óssea. Então, se acontece isso, é bom, né, procurar ali um médico e estar fazendo um exame para diagnosticar, ver se pode ser uma osteoporose ou não. E como que é realizado o exame de densitometria óssea, que a gente vai lá, né, avaliar, vai diagnosticar se é osteoporose ou não através do exame de densitometria óssea. Ela foi desenvolvida, a densitometria óssea, lá em 1963 e só chegou no Brasil lá em 89. Mais ou menos nós temos 1.066 densitômetros, sendo 75% do fabricante Lunar, né? E 25% do fabricante Hologic. Tem também da GE, tem marcas também da GE, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, do lado direito, um paciente sendo submetido à densitometria, um dos primeiros densitômetros, né? Lá, o aparelho da marca Lunar. E aqui do lado direito, o que nós temos de mais moderno aí atualmente, que é da marca GE, tá bom? Para vocês compararem, dá para ver que é praticamente as mesmas características e só, né, a tecnologia mudou e avançou muito. Aqui é um aparelho, ó, a mesa de exame, onde o paciente é deitado para realizar o exame. Aí tem alguns acessórios que coloca, dependendo aqui do exame que for, se for coluna lombar, né? Vai ter alguns acessórios para acrescentar. O comando de equipamento. Aqui embaixo vai ficar a fonte de radiação. E aqui o controle da mesa, onde o profissional técnico, nós, né, técnicos e tecnólogos, vai executar o exame. E esse braço aqui é o sistema de detecção, ele que vai fazer a leitura ali do paciente, né? Vai passar ali em cima do paciente fazendo toda a leitura.
E aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês de como é realizado o exame, tá? Peraí, só um minuto. Eu acho que não vai rodar. Peraí. Depois, no final, eu tento passar esse vídeo para vocês, tá bom? Que não tá abrindo. Mas é só demonstrando lá como que o braço, né, passa lá em cima do paciente e é realizado o exame. Aqui é uma sala de densitometria óssea. Ó, o profissional fica aqui, né, nessa mesa de comando, realizando o exame, vendo aqui a imagem. E aqui nós estamos vendo um paciente fazendo o exame de coluna lombar. Olha como que ele fica, ó. Tem que fazer esse posicionamento, tá? Para fazer um bom exame. Então, o paciente sempre tem que estar assim, essa é a maneira correta. É um equipamento da marca GE, né? Eu já tinha mostrado um desses para vocês lá na frente. E alguns, agora a gente vai falar aí dos exames, né? Como que é feito aí o posicionamento e as indicações. Coluna lombar sempre vai avaliar de L1 a L4. Por quê? Os ossos ali da pelve, ele pode influenciar, né? Dar um diagnóstico ali na avaliação da coluna, na densidade óssea da coluna. A coluna lombar, ela tem um osso mais esponjoso, né? Se caracteriza ali, é predominante o osso mais esponjoso. Então, a avaliação é feita de L1 a L4. O paciente em decúbito dorsal e com os pés aqui elevados, tá bom? Quando que se faz a indicação para coluna lombar? Coluna lombar pode fazer quando o paciente tem as dores ali na coluna lombar, suspeita de algum achatamento, suspeita de alguma fratura na coluna lombar, tá? Aqui também a coluna lateral, quando o médico pede um complemento. E o posicionamento do quadril, tá bom? Angulado, tá bom? Internamente, ali de 15 a 30 graus. Esse é o protocolo do fêmur. Quando o médico se pede para fazer o exame de fêmur, ele suspeita de alguma fratura ali, pode acontecer no colo femoral, tá? Para avaliação, não se usa o trocânter, tá bom? Vai usar aqui a parte distal do fêmur, proximal do fêmur, todo o fêmur e o colo do fêmur, aqui que vai se avaliar, tá? Essa região aqui do trocânter não se usa para avaliação da densidade mineral óssea. É indicado para fraturas no quadril, né, e no fêmur proximal, tá bom? E o posicionamento do antebraço. O paciente ele vai ficar sentado do lado ali do aparelho, né? Com as mãos estendidas em cima. E aí tem esse acessório que coloca para deixar o paciente sempre com o braço ali bem imóvel, né? E sempre vai fazer, quando for protocolo de braço, sempre vai fazer do braço não dominante. Então, se o paciente escreve com a mão direita, vai fazer do braço esquerdo, tá? O protocolo de antebraço, quando que se faz? Quando o paciente, às vezes, ele tem lá uma prótese, tem alguma prótese no quadril, bilateral, e aí pede para avaliar o antebraço dele, tá? Que tem uma região, o antebraço é 100% osso cortical, e o quadril também ali tem osso cortical. Então, muitas vezes vai fazer o antebraço quando o paciente não pode realizar ali o quadril por algum motivo, ou ele tem prótese, ou às vezes também pode ser um paciente obeso, porque o aparelho ele suporta até 130 quilos. Se for um paciente obeso que ultrapasse esse valor, esse peso, aí terá que fazer um antebraço, tá? Eu não falei aqui para vocês também, no posicionamento de quadril, sempre vai ser o quadril direito, tá? Isso daí é norma nacional, na verdade mundial, sempre vai fazer o quadril direito do paciente. Então, o antebraço vai fazer, né, quando o paciente tiver algum tipo de prótese, ou às vezes alguma prótese também na coluna. Se o médico pediu ali a coluna, mas o paciente tem algum tipo de prótese na coluna, pode fazer também o antebraço, tá? Ou
O antebraço também pode ser feito com um complemento, pedir uma coluna, mas faz o antebraço também para o médico conseguir avaliar melhor a densidade mineral óssea daquele paciente, tá? Indicações do exame, né? Quando que o médico vai indicar ali um exame, quando que o paciente vai no médico e ele vai estar indicando para você fazer um exame de densitometria óssea, né? Que não é um exame tão comum, né? Em pacientes jovens, embora hoje em dia tem muitos pacientes jovens que já tenham aí caminhando para a osteopenia e futuramente tendo a osteoporose. Então, mulheres com idade superior ou igual a 65 anos, que é aquela fase lá da menopausa, mulheres na pós-menopausa, abaixo dos 65 anos e com fatores de risco para fratura, né? Às vezes, ou até antes, se o paciente, igual eu falei para vocês, ele tem uma fratura ali que é um pouco assim, não tem explicação, aí vai investigar, ver se o paciente tem osteoporose. E homens com idade igual ou superior a 70 anos. Homens abaixo de 70 anos com fatores de riscos clínicos para fratura. E adultos, né, mas com aquelas fraturas com fragilidade, ou então criança também com fraturas por fragilidade. Contraindicação para exames. Apesar da densitometria óssea ter uma dose de radiação muito baixa, né, comparada aí aos outros exames, a gravidez é uma contraindicação absoluta. Nós temos a contraindicação absoluta, que o paciente realmente não pode fazer, e temos a contraindicação relativa. Na densitometria óssea, a contraindicação absoluta é a gravidez. É muito difícil ali uma mulher estar grávida e ter uma osteoporose, mas pode acontecer. Se acontecer isso, ela vai esperar passar, né, o período de gestação para estar tratando a osteoporose, porque não pode fazer o exame para diagnosticar, tá bom? Embora o diagnóstico não dependa só também do exame de densitometria óssea. E as contraindicações relativas, né? Uso de cálcio nas 2 horas anteriores, não pode fazer o exame. Contraste oleoso ou baritado na semana anterior, por quê? Contraste baritado, ele demora um pouco para sair do organismo, ele pode ficar ali impregnado ali perto da região da coluna. Se o paciente vai fazer uma coluna, pode confundir ali na hora do médico laudar, de fazer análise da densidade mineral óssea, então não pode. Ou então, uma contraindicação relativa, alguma doença, né, impossibilitando ali o paciente de permanecer deitado e imóvel por alguns minutos. Esse exame é um exame rápido, que é de 10 a 15 minutos mais ou menos, mas o paciente não pode se mover, ele tem que ficar lá parado, imóvel. Se o paciente se move, a própria máquina, ela tem um sensor de segurança que ela para, determinados momentos que o paciente se mexeu, ela para. Então, é como se fizesse alguns cortes ali na imagem. Na hora de um médico radiologista for laudar, se ele não tem uma certa assim, experiência ou se ainda não viu aquele tipo de exame, né, que o paciente mexeu, pode às vezes até confundir com uma fratura ali na região. Então, o paciente tem que se manter imóvel. Pacientes com doenças de Parkinson ou Coreia, esses pacientes eles se movem, tem um movimento involuntário, então ele não consegue fazer esse exame, tá bom? Falei já para vocês, né, esse exame não necessita de meio de contraste, não pode fazer também o exame de... Me fugiu o nome aqui, depois se eu lembrar eu falo para vocês. A indicação do exame. Então, o exame, ele é solicitado para o paciente, né, em tratamento, uma vez a cada ano, e pacientes que não necessitam, né, de tratamento a cada 2 anos. E, às vezes, em alguns casos específicos, a cada 6 meses. E qual que é o médico que pode fazer a solicitação, né, desse exame? Pode ser o seu ortopedista, pode ser o geriatra, pode ser o ginecologista, não precisa, né, ser só um médico que for tratar ali a doença. Hoje em dia,
todo mundo está muito atento à osteoporose, principalmente os ginecologistas, e dependendo ali da idade, ou então o que o paciente apresentar, tirar as dúvidas ali com o médico, ele pode sim fazer o pedido de densitometria óssea para estar avaliando a densidade mineral óssea do paciente. Agora eu vou mostrar para vocês como é interpretado um exame de densitometria óssea. É simples, tá? Quando a gente vai fazer o exame, né, colhe todos os dados lá do paciente, que é importantíssimo, principalmente lá a idade, a cor, né, a raça, e coloca o nome completo lá do paciente. Quando eu vou tratar uma paciente que ela tem menopausa, né, uma paciente acima de 50 anos, eu uso sempre a tabela T-score. O que significa T-score? T-score é a tabela que a gente compara a paciente, né, com um grupo ali de jovens e adultos que tenham entre 20 e 40 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou comparar a densidade mineral óssea daquela paciente com adultos e jovens que tenham 20 e 40 anos. E aí, como que é feito isso? Esse cálculo, ele é feito em gramas por centímetros cúbicos, é estabelecido pela Organização Nacional da Saúde, e desse lado aqui, ó, a gente consegue ver quando o paciente, né, avaliando nesse gráfico, quando o paciente tem o seu exame está normal, quando ele tem osteopenia e quando ele tem osteoporose. Normal, então, ele tem que ter até -1 densidade padrão. Então, se ele tiver, olha aqui desse lado, até -1 de densidade padrão, esse paciente é considerado normal. Aí, se ele tiver -1,1 até 2,49, já é um paciente com osteopenia, que é aqui, ó, esse gráfico que está em amarelo, tá bom? Aí, se ele tiver abaixo, né, -2,4 de densidade padrão, e aí ele já é um paciente com osteoporose. Se ele tiver isso, mais uma queda, então ele já tem uma osteoporose estabelecida, né? Aqui, ó, perdão. Aqui tá mostrando para vocês, aí aparece todos os valores. O L1, tá? Tem -2,1 de densidade padrão. A L2 tem -1,3. Então, assim, cada região estudada ali tá mostrando uma densidade da mineral óssea. Um exemplo. Avaliou a coluna lombar e na coluna lombar apareceu que o paciente tem osteopenia. Aí avaliou o quadril também daquele paciente e já avaliou lá que ele tem -2,4. Como que o médico vai laudar? O paciente tem osteopenia, osteoporose? Não. A osteoporose ela é uma doença esquelética sistêmica. Então, o médico ele vai considerar sempre a que tiver menos densidade ali, tá? Para ele laudar se é um paciente osteopênico ou osteoporótico. Então, T-score, né? Eu expliquei para vocês quando que está comparando ali. Aqui também, ó, exames do fêmur, ó. Também está fazendo o paciente lá acima de 50 anos e está comparando ele com pacientes, né, jovens adultos de 20 a 40 anos. Ele também aqui, ó, esse paciente, o exame dele, ó, já foi lá para osteopenia e para osteoporose, tá? Já tá ali, ó, menos 1,1, né? E aqui já tá passando ali do menos 2,4, né? Também tá comparando ele lá com um grupo de esse valor comparado ali a um grupo de pessoas lá de jovens adultos, tá bom? Aí aqui tá colocando os valores do fêmur e aí vai avaliar se o paciente tem uma osteoporose ou uma osteopenia, tá bom? Sempre vai ser de acordo com aqueles valores.
Eu passei para a Luana em PDF, depois vai ficar aí para vocês, não sei se ela já passou, então vocês depois podem olhar naquela tabelinha lá, tá bom? Outro paciente aqui, ó. Esse paciente também aqui, ó, T-score. Tem o T-score e tem o Z-score. Qual que é a diferença de um e de outro? O T-score é comparado a de 20 a 40 anos, né? E um grupo de 20 a 40 anos. E o Z-score já é comparando a um exame que vai fazer de um paciente que ele ainda não chegou ali a 50 anos, antes de 50 anos, e ele vai comparar o exame dele com um grupo de pessoas da mesma idade, raça e etnia, tá? A diferença é isso. Então, se está lá atendendo o paciente, se ele tiver menos de 40 anos, de 50 anos, perdão, ele vai ter que usar a tabela Z-score. Se for já um paciente acima de 50 anos, vamos usar aqui, tá aparecendo, vamos usar aqui a tabelinha T-score, tá? Isso faz toda a diferença na hora de avaliar a densidade mineral óssea ali, né? E para o médico laudar também, tá bom? Aqui também, ó, esse paciente, não tô achando aqui meu mouse. Ó, o verde considerado normal, né? Olha lá, ó, já tá a -1 ali, tá no limite entre um paciente normal e um paciente com osteopenia. E aqui, ó, no gráfico, ó, já avaliou que ele é um paciente com osteoporose, tá? Aí que tá demonstrando o que que é, né? Os valores da L1, da L2, da L3. Isso daqui, ó, que eu falei para vocês, é em gramas valores em gramas por centímetros cúbicos, que significa a densidade que deu aqui, ó, 0 menos 0,9 de cada um, de L1, L2, L3, L4. Como que o médico vai laudar? Sempre vai considerar que tiver menos densidade ali, tá bom? Se o paciente for, então, for uma criança que for fazer esse exame, ou se for um adulto ali de 20 anos, de 30 anos, até 50 anos, eu vou usar o Z-score, tá? Essa é a diferença. E exames de corpo inteiro, né? Quando que se faz um exame de corpo inteiro, a indicação para exame de corpo inteiro? Quando vai fazer o exame de corpo inteiro, o médico ele não quer avaliar ele não quer avaliar, né, só a densidade mineral óssea. Ele vai avaliar também a gordura, a massa magra e a densidade de água ali no organismo. Geralmente, médicos que pedem corpo inteiro para aqueles pacientes atletas, né, que quer avaliar ali também a massa magra, tá bom? Um exame de antebraço. Aqui também, ó, esse paciente já tem acima de 50 anos, dá para a gente ver aqui, né? Porque é T-score, então tá avaliando o paciente acima de 50 anos, certo? E esse exame aqui também, ó, repara que ele é um paciente com osteoporose, tá? Ó lá, tá no -4, -5 ali. Então, ele já é um paciente com osteoporose, tá bom? Então, é simples, não é... Tem todos os valores aqui, tá bom? Do rádio, olha lá, ó. E eu trouxe aqui para vocês também algumas imagens, né? Algumas curiosidades aí. Aqui é um paciente com prótese. Na hora de fazer a imagem, o aparelho ele permite que a gente consiga excluir essa parte, essa região aqui da prótese, tá? O aparelho permite isso, porque também interfere lá, né, na avaliação, tá bom? Outra imagem aqui para vocês, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, é isso que eu vim aqui hoje passar, né, para vocês. Espero aí que vocês tenham, né, que eu consiga passar algum conhecimento aí para vocês, que vocês tenham gostado. Agradeço a participação de todo mundo, agradeço aí cada um de vocês
Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de convidá-los para o nosso curso de ressonância magnética. É um curso que está aberto, vai começar agora dia 12. Ele é um curso totalmente voltado aí para ressonância com profissionais que atuam no mercado, são profissionais que têm uma vivência muito grande, né, com ressonância magnética, é um curso teórico e prático, de 40 horas de aula, né, 10 horas de aulas práticas e mais o estágio, tá bom? Nós temos parcerias em todos os hospitais aqui da região, em Jacareí também, onde o aluno vai lá conhecer a máquina, fazer o estágio, tem uma aula prática, tem o hospital Vivale, a clínica URC, toda a rede DOR, o Hospital da Vila Industrial também são os nossos parceiros, Tomoserve aqui em São José dos Campos, tem lá em Jacareí também o Hospital São Francisco e o Hospital Alvorada. Então fica aí o convite, se vocês se interessarem, né, vem aí ser o nosso aluno. Se alguém tiver interesse, falando que viu aqui nessa aula, falando o meu nome, vocês conseguem aí 5% de desconto nesse curso, tá bom? É uma área, assim, apaixonante, a área da imagem, e eu tenho certeza que se vocês conhecerem, vocês vão gostar muito, tá bom? Obrigado, professora Simara. A gente agradece a ótima palestra que a senhora deu. E Obrigada, eu que agradeço. E agora a gente vai passar para as perguntas, que a gente viu que o pessoal fez bastante pergunta no chat. Então a gente vai passar para as perguntas, tá bom? Tá bom. Eu queria só encerrar aqui com vocês, deixando que né, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dias, né? E no outro dia também, tá? Desejo muito sucesso a cada um de vocês e que vocês consigam aí atingir aí os seus objetivos profissionais, tá bom? Bem, muito obrigado, professor. Obrigada, professora. Imagina. Bom dia, Bom dia, tudo bem? todo. Meu nome é Larissa. Deixa eu iniciar meu vídeo aqui. Tá todo mundo me vendo? Ou pelo menos você tá me vendo? Tô te vendo. Beleza. A gente teve bastante pergunta hoje nessa palestra. O conteúdo foi muito legal. A primeira pergunta é: a osteoporose é uma condição inevitável e mesmo tomando as precauções necessárias, ela continua sendo uma condição inevitável? A osteoporose, ela não é uma condição inevitável. Igual eu falei, todos nós um dia vamos passar por esse processo. Nós podemos o quê? Nos cuidar, né, para a gente conseguir chegar aí a fase aí, a nossa velhice, né, de uma maneira mais saudável. Mas a osteoporose é um processo que todos nós vamos passar. A ingestão de alimentos, atividade física, vitamina D, isso ajuda a prevenir, tá? Às vezes um Uhum. paciente ele não tem essa rotina, ele pode vir a desenvolver osteoporose com 50 anos ou às vezes até antes. Mas um paciente que se cuida, um paciente que ele tem uma vida ativa, ele faz ali a ingestão de vitamina D, de minerais, de cálcio, o paciente vem aí a ter uma osteoporose com 70 anos. Então, depende muito do estilo de vida do paciente. Certo. Segunda pergunta, pediram assim: quais os órgãos ricos em cálcio? E, se usar protetor solar, o corpo consegue absorver a vitamina D do sol da mesma forma? Não. É muito importante, muito legal essa pergunta, tá? Não sei aí quem fez a pergunta, parabéns pela pergunta. Essa exposição ao sol tem que ser pelo menos 15 minutos e sem protetor solar, tá? Beleza. Então vamos para a terceira. Qual a melhor forma de fazer reposição de vitamina D? Suplementos, primeira forma é suplementos. Se não consegue ter a gente vive aí num país, né, tropical, mas ninguém consegue pegar, ninguém assim, né, a grande maioria não consegue pegar um solzinho pelo menos 15 minutos todos os dias, né, fielmente ali. Então, a melhor maneira é passar, tem que passar em médico, tá, gente? Não vai sair tomando vitamina D, porque a Simara mandou, pelo amor de Deus. Vai sair tomando vitamina D que nem um louco para fazer reposição.
ingestão de cálcio, porque eu assisti a palestra da Simara, não é isso, tá bom? Tudo isso que eu estou falando aqui tem que passar em um médico, né? E ele vai orientar melhor o que cada um precisa, são suplementos alimentares. Então, a melhor Certo. forma de substituir ali a vitamina D para quem não consegue pegar um sol ali todos os dias, porque a vitamina D nós temos de graça, só que na correria do dia a dia, infelizmente, a gente não consegue. É fazer uma suplementação com o uso de vitamina D lá, tá bom? Orientado pelo seu médico, viu, gente? Beleza. Tá, na próxima pergunta a gente tem assim: existe alguma porcentagem mínima de reposição do corpo para absorção efetiva da vitamina D? Então, isso daí também depende muito lá do seu médico, depende muito da alimentação de cada um, porque tem alguns alimentos também que tem lá a vitamina D, mas geralmente é acima de 30 ml lá. Beleza. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Só um minutinho. É possível detectar a osteoporose em um estágio mais avançado em raio-x? Não, o exame ideal é a densitometria óssea mesmo. É o padrão Beleza. ouro, né? O padrão ouro para diagnosticar a densitometria é a densitometria óssea. O raio-x vai avaliar a fratura, outro tipo aí, mas geralmente é a densitometria óssea. Para a próxima, né? Essas dores na coluna aparecem predominantemente em uma posição, como, por exemplo, posições mais comuns quando o paciente está em pé, sentado ou deitado? Geralmente o paciente que ele começa a ter essa Nossa, travou para mim. Travou mesmo. Travou para mais alguém? É, pois é, para mim travou legal Tá aqui. travado. Vamos esperar ela. Parece Gente. que o dela caiu, não sei. Uhum. Ih, cara. Acontece, né? Bem na sua pergunta, hein, Maria? Nó. E tá faltando, acho que só mais uma também. Para ela depois da Ela caiu, sua. acho que ela já retorna, já entra novamente. Ah, sim. Ela disse que está reconectando. Ela já me mandou mensagem aqui. Não, belezinha, uai. Só um minutinho que já retornamos com a mesma pergunta, né? Exatamente.
Ela tá voltando, gente. Ai, que bom. Gente, desculpa aí, ó, houve alguns probleminhas. Acontece. Acho que ainda tá falhando, não tá? Tá sim. Tá sem áudio e sem Sem imagem. vídeo, né? Uhum. Vocês estão me ouvindo? Luana, só dá um ok se você está conseguindo me ouvir. Eu tô. Agora Sim. 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 Tá bom. Eu vou fazer como a Luana falou, ela falou para eu não abrir o vídeo, que talvez eu não abrindo o vídeo não trave, só para eu responder aí para vocês essa última pergunta, tá bom? Luana, Beleza. o aluno, ele perguntou, né, o aluno ou aluna, perguntou se existe alguma posição ali, né, quando o paciente tem a fratura da vértebra, que ele sinta alguma dor se é Isso. o tempo todo, é isso? Vou responder a pergunta dele, tá? Então, assim, existe alguns casos de uma curvatura bem acentuada, e aí esses casos, quando o paciente tem essa curvatura que ele às vezes vértebras, e aí ele começa a ter esse encurvamento bem acentuado, pode ser que aquelas últimas costelas, elas vão encostar lá na região do osso da cintura pélvica. Isso vai causar muito desconforto para o paciente quando ele estiver sentado, quando ele estiver caminhando. Então, esse paciente, muitas vezes, ele prefere ficar deitado, porque deitado ele vai conseguir sentir menos dor. E isso só vai piorando a qualidade de vida desse paciente.
Certo. Vamos para a próxima e última pergunta. Não, pera, eu acho que tem mais uma depois dessa ainda. Tá conseguindo me ouvir? Estou Gente, eu sim. não consigo. Eu não sei se Eu a não Nara consigo ouvir tá. ela. Acho que o dela caiu de novo. É, porque eu não tô conseguindo ouvir ela. Vou ver se ela Ela vai voltar novamente. de novo. Calma aí. Oi, Luana. Oi, Olá. Gente, peço estamos te ouvindo. desculpas aí para vocês. Agora eu tô conseguindo ouvir você melhor. Tá me ouvindo? Sim, Tá dando pra ouvir sim, professora. Então tá bom. Gente, perdão, viu? Eu tô na clínica e aí eu acho que é por isso a internet aqui acabou falhando, tá bom? Tá ok. Até que eu vou voltar, né? Porque eu acho que não deu para esclarecer muito bem, não deu para vocês ouvirem muito bem aí a resposta, tá bom? Eu vou voltar lá desde o início. Ok. Quer que eu repita a pergunta? Acho que pode repetir sim, Lari. Eu não tô. Ela tá me escutando? Porque eu não tô escutando ela de novo. Professora? Ela ainda tá aparecendo online aqui na sala, mas eu acho que a gente tá sem o áudio dela. Ela caiu de novo. Acho que a gente não vai conseguir reconectar com ela. Larissa, a gente anota as perguntas e aí passa para ela e depois a gente responde para as pessoas. ela vai Vai ser melhor, né? responder e a gente envia no e-mail. Tá? Aí, Larissa, você me Beleza, passa as então. perguntas que faltam e a gente envia por e-mail para todo mundo. Que a Tá internet ok. dela realmente está bem ruim. Mas, Danilo, que é da empresa aí também, a gente agradece a parceria, viu, de vocês. E a gente agradece também a presença de todos e a compreensão pela internet. E aí a gente posta as respostas no Instagram também, qualquer coisa, ou põe no e-mail, tá certo? Se alguém tiver mais alguma pergunta, além das que já mandaram, pode mandar que as meninas encaminham para ela por e-mail e mandam a resposta aí nas redes sociais e também por e-mail para os inscritos, tá bom? Isso aí. Deixa eu ver aqui. Tem mais duas perguntas aqui no chat, além das outras duas que faltam responder, das que eu anotei. Se tiver mais alguma, eu anoto o resto e passo para o pessoal da organização. Então, a gente agradece vocês todos aí. A professora Simara pediu desculpa pela instabilidade da internet e agradeceu a presença de todos e as perguntas e o interesse pela palestra. Muito obrigada, gente, a presença de todos.
ao Danilo também, da empresa, que não sei se ele ainda está na sala, mas foi excelente realmente a palestra. A gente agradece muito a parceria. E a gente retorna às 2 horas com os minicursos aí, que os links estão nos e-mails de vocês. Só confirmando, Luana, passa quais serão os minicursos do período da tarde? Passo. No período da tarde, a gente tem o minicurso de coleta e análise de componentes sanguíneos através da técnica de esfregaço. O minicurso de andrologia, análise e processamento seminal. O minicurso de introdução à citometria de fluxo. E o minicurso de parasitologia clínica de animais silvestres. A gente aguarda vocês. Muito obrigada, gente. Caso alguém não vá participar dos minicursos no período da tarde, a gente aguarda vocês amanhã no período da manhã novamente. Bom dia para todo mundo. Bom dia também para todo mundo. Obrigada pela participação. Esperamos vocês à tarde e amanhã também. Abraços.